Aleluia. Amém, amados? Ficamos em pé, vamos ler a palavra do nosso Deus. Gostaria de ler com os irmãos 3 textos sagrados. Primeiro está no livro do evangelista São João, capítulo 3. Agora nós sabemos de cor, 3 de 16. Depois Apocalipse 13, versículo 8. E depois no livro de Números, capítulo 18, versículo 15 e 16. Cordeiro de Deus, foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Oremos. Poderoso Deus, obrigado, Senhor, por estarmos nesta manhã na tua presença. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de falar da sua palavra. Me ajuda, Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a falar a tua palavra debaixo da revelação e da direção do teu Espírito. Dá luz e entendimento ao coração dos meus irmãos, para que todos possamos compreender com a ajuda do teu Espírito. Em nome de Jesus eu peço, amém. Podem sentar, amados. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, o livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim: honra ao Senhor com tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Vou repetir, Provérbios 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amados, sobre a questão da primícia, é exatamente o que eu quero falar nesta manhã. Sobre a primícia, dar a Deus o primeiro. Dar a Deus o primeiro. Hoje, pela manhã, nós estamos dando a primícia do nosso culto a Deus. Esse é o nosso primeiro culto. Haverá um culto à noite, às 18h30, mas esse culto é o primeiro, é a primícia. Dentro da visão, ele acaba sendo ainda mais importante do que o último. Por quê? Porque nós vamos fazer muitas coisas durante o dia hoje, mas de manhã, antes que nós fizéssemos todas essas coisas, nós viemos adorar o nosso Deus. Isso é primícia. Existe um mandamento, aonde acabamos de ler, quando Deus disse para Israel, de tudo que abrisse a madre. Então os israelitas tinham ovelhas, bezerros, cordeiros, vacas, muitos animais. Todo macho, o primeiro filho macho, deveria ser resgatado. E todo o primogênito dos homens, dos filhos, deveria ser resgatado. Aleluia. Todo filho de uma família, todo o seu primeiro filho, deveria ser resgatado. Que resgate seria esse? Uma oferta. E diz aqui o texto, segundo a sua avaliação, 5 ciclos de dinheiro. Esses 5 ciclos de dinheiro era 5 moedas de prata. Queridos, uma moeda de prata equivalia na época um dia de trabalho. Hoje seria em torno de 35 a 40 reais. Isso em lugares que pagam pouco, amém, irmãos? E então o israelita pegaria 5 dias de trabalho e levaria até o sacerdote, levaria aquela oferta. Ao fazer isso, ele estava resgatando o seu filho, ele estava tomando para si o seu filho. Por quê? Porque o filho era de Deus.
todo o primeiro filho macho pertence a Deus. Então, ao pagar aquela oferta, ele estava tomando para si de volta. Agora é meu, e eu paguei o resgate, agora é meu. E quando nascesse algum filho macho, isso de algum animal, que você não quisesse resgatar, então aquele animal deveria ser morto, porque você não quis resgatar, você não quis pagar o preço pelo resgate. Assim também o filho de algum pai de família, se ele não desse a sua oferta, Deus o mataria. Por quê? Porque é de Deus. Deus tomaria para si. Por que o meu filho morreu? E o sacerdote diria: você pagou o resgate, você o resgatou, você deu a oferta da primícia, eu me esqueci, então Deus tomou para si o que é dele. Queridos, e quando Israel cumpria este mandamento, quando Israel lembrava de dar a Deus a oferta do seu primogênito, ele estava dizendo: Deus, tudo pertence a ti. Deus, tudo é teu. Deus, a ti pertencem todas as coisas, e eu estou dando a ti o que é teu. Eu estou reconhecendo Deus como primeiro em minha vida. E quando o proverbista diz: se você quiser ter prosperidade, dê a Deus a primícia de toda a sua fazenda. O que é isso, irmão? A oferta da primícia é uma oferta que a gente não se fala muito. A gente fala hoje do dízimo, a gente fala hoje das ofertas alçadas, falamos muito pouco de voto, principalmente na Assembleia de Deus, e de primícia quase nada. Quem já ouviu falar de oferta da primícia aqui? Alguém? As nossas irmãs. Quantas vezes? Pouco se fala. Queridos, então eu tenho uma fazenda de laranja. Eu sou um agricultor de laranja e temo ao Senhor. Hoje é o primeiro dia da colheita. Tudo que eu colher neste dia não é meu. Tudo que eu colher, tudo que os meus funcionários que trabalham para mim, tudo que colher nesse dia não é meu. Isso não quer dizer que eu não vou pagar o dia dos meus funcionários. Não, não é nada disso. Toda a colheita desse dia é de Deus. Primícia. Então eu vou pegar toda aquela fruta, vou vender e vou dar ao Senhor. É a oferta da primícia. O primeiro, a primazia. Por quê? Porque Deus me deu tudo isso. Então o primeiro é dele. E o segundo dia? O segundo dia eu vou então tirar o dízimo. Terceiro dia, o dízimo. Quarto dia, o dízimo. Mas o primeiro dia é de Deus. Então os teus lagares se encherão de mosto. Então a bênção de Deus virá sobre ti. Primícia. Dar a Deus o primeiro. E havia também uma oferta em Israel que era chamada de rabisco, que era a oferta aos pobres, oferta aos necessitados, aos que não tinham nada. Quando eu ia colher alguma das minhas frutas ou da espiga de milho, se aquela espiga caísse no chão, se aquela fruta caísse no chão, eu não podia pegar para mim. Era daqueles que não tinham nada. Eu não podia colher aquela fruta e colocar dentro do cesto. Não, isso que caiu no chão não é meu. Então passava-se atrás dos segadores, os pobres, os que não tinham nada,
e acolhendo aqueles que caíram no chão. Era a oferta do rabisco. Tudo isso era oferta. E quando olhamos para a palavra de Deus, irmãos, logo no princípio, lá no livro do Gênesis capítulo 4, diz o texto que quando Caim e Abel foi oferecer a Deus um sacrifício, diz o texto, versículo 3 do capítulo 4, que aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim pegou do fruto daquilo que ele plantou e ofereceu a Deus. Versículo 4: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Enquanto Caim trouxe uma oferta para Deus, Abel trouxe o primeiro, o primogênito. Abel trouxe a primícia. Enquanto Caim trouxe uma oferta, Abel trouxe o primeiro, primícia. E para quem Deus olhou? Para Abel. Como que se houvesse dois altares. Naqueles dias era comum, irmãos, a aparição de anjos. Existe uma doutrina, um termo chamado teofania. É quando Deus se manifesta de forma visível. Então, se houvesse dois altares, um altar de Abel e um altar de Caim, Deus se manifestou a eles e foi no altar de Abel. E dali mesmo Deus subiu, foi embora. E Caim, por que Deus não veio no meu altar? Por que Deus só visitou o altar de Abel? Por que Deus não visitou o meu altar? Aleluia. Porque Caim trouxe simplesmente uma oferta. Caim trouxe simplesmente uma oferta. E Deus, irmãos, não quer simplesmente uma oferta. Deus deu o melhor para nós, irmão. Deus deu o seu unigênito. Deus deu o que Ele tinha de melhor por nós. Quando o mundo foi formado, desde a fundação do mundo, o Cordeiro já estava morto no coração de Deus. Deus já estava planejando, já havia planejado resgatar o homem. Aleluia. Glória a Deus. O melhor já estava reservado para nós. O que Ele tinha de melhor. E diz o texto, irmão, no capítulo 4 de Gênesis, versículo 5: mas para Caim e para a oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu o seu semblante, mudou a sua fisionomia. Então o Senhor disse: por que você está irado? Por que o seu semblante está mudado? Versículo 7: se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Quando Deus diz para Caim: se fizeres bem, o que Deus está dizendo? Você sabe fazer o certo, por que você não faz? Você sabe o que tem que fazer, por que você não faz? Você sabe que deve me dar a primícia, por que você não me deu? Você sabe o que tem que fazer, então faça o que é preciso fazer. Como que você quer que eu receba o seu sacrifício? Se você não me honra com a primícia, se o primeiro você pega para você, se você olha tudo que você tem de melhor e toma para si, como que você quer que eu te honre? Faça o certo. Faça o certo. Então haverá aceitação. Há anos atrás, irmãos,
Eu achava, na minha ignorância, ou egoísmo, ou avareza, que eu só devia dar o dízimo. Eu entregava o dízimo, irmão. De repente, o pastor fala: irmãos, precisamos de uma oferta, o som está ruim. Aí eu dizia assim no meu coração: eu não vou ajudar som. O dízimo? Lógico que eu falava dentro do meu coração: irmãos, vamos trocar o estofado das cadeiras para ficar mais bonito. Quem está disposto a dar uma oferta? Esse pastor é louco? O dízimo? E consequentemente, eu não vivia a prosperidade. Sabe por quê? Porque eu achava que só o dízimo era suficiente. Mas a Bíblia não está falando só de oferta de dízimo. A Bíblia fala de primícia. A Bíblia fala de dízimo. A Bíblia fala de voto. A Bíblia fala de oferta alçada. A Bíblia fala de esmola. O que é esmola? É o rabisco. Esmola? Eu tenho que dar esmola também? Sim. Jesus disse: quando deres com a mão direita, não faça saber a esquerda. Eu não entendia nada disso. Consequentemente, não vivia prosperidade. Nunca tinha. Sempre faltava. Mas teve um dia que eu entendi que todo o meu dinheiro é de Deus. Não é só o dízimo. Todo o meu dinheiro é de Deus. Isso não quer dizer, irmão, que você vai pegar e não vai pagar suas contas. Não é nada disso. Isso não quer dizer que você não vai comprar a sua compra do mês. Não é nada disso. Isso quer dizer que sempre que houver necessidade, e se tiver na tua mão, faça. Sempre que houver a necessidade, se você puder, faça. Porque a bênção estará com você. Uma vez eu estava pastoreando Munhoz e nós íamos pintar a igreja. E eu disse assim no meu coração: eu vou comprar essas 2 ou 3 latas de tinta aqui. E quando eu estava para comprar, o Espírito Santo: não compra. Eu disse: ô Espírito Santo, eu quero ser abençoado. Eu preciso dessa bênção. O Espírito Santo: não compra. Peça para a igreja. Porque eu quero abençoar outras pessoas também. Eu quero que pessoas sejam abençoadas. E você só quer a bênção para você? Eu falei assim: tá certo. Queridos, quando a necessidade aparece, aleluia, amém, amados.